Por 50 milhões, juntei-me a uma mulher rica da cidade A. Depois de ganhar o suficiente, preparei-me para fugir. Fingi cair ao mar, com o destino incerto. 3 anos depois, fui apanhado pela mulher rica num bar. Ela sorriu despreocupadamente e picou-me o queixo delicadamente com a ponta de uma faca. Mentiroso, queres cortar a mão esquerda ou a direita? 1. A Isabel e eu estamos juntos há 2 anos. Isabel é a mulher rica da cidade A, incrivelmente poderosa. E sou apenas um funcionário de escritório comum. As pessoas do círculo da Isabel queixam-se muito de mim, mas têm medo de me ofender por causa dela. Até ontem, no leilão, quando o filho de família Garcia aproveitou a ausência de Isabel para me intimidar. O filho de família Garcia era também ex-noivo de Isabel. Mas, por minha causa, Isabel rompeu o noivado, desrespeitando a dignidade de família Garcia. O jovem mestre família Garcia guardava-me rancor por isso. Deitou vinho tinto no meu fato de propósito, dando a entender que eu não era digno de Isabel. Para alguém como eu, que nunca desiste, como poderia engolir isto? Sentei-me na beira da cama, belisquei a coxa com força e os meus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. A Isabela, ao meu lado, percebeu que eu estava de mau humor, atirou o relatório para o lado, puxou-me para os seus braços e mexeu nos meus botões. Carlos, não devia ter trazido trabalho para casa. Está zangado comigo? Abanei a cabeça, enterrando o rosto nos braços de Isabel, ressentida. Não estou zangado contigo. Amy, menti-te ontem. Na verdade, foi o jovem mestre Jean que me deitou o vinho nas roupas. Ele disse que foi um deslize e que eu não era digna de ti. Olhei para cima, cautelosamente, com o rosto cheio de ressentimento. Acha? Como se sentisse o olhar sinistro e cruel de Isabel desapareceu instantaneamente. Como pode ser? O meu Carlos merece o melhor do mundo. Eu disse a todos há 2 anos, ofender-vos é ofender-me a mim. Família Garcia, eu trato disto pessoalmente. As palavras de Isabel trouxeram-me instantaneamente de volta há 2 anos atrás. Há 2 anos, eu era um belo empregado de escritório, a viver com o meu pai empobrecido. Numa noite chuvosa, bebi uns copos e corri para a rua, onde fui atropelado pelo carro da Isabel. O que eu não esperava era que a temida jovem da cidade não só pagasse uma grande quantia das minhas contas médicas, como também cuidasse de mim todos os dias, apesar dos meus ossos partidos. Os rivais de Isabel, apercebendo-se do seu tratamento invulgar, vieram imediatamente procurar-me. Dou-te dinheiro, desde que consigas fazer com que Isabel se apaixone por ti e que rompa o noivado por ti e pelo jovem mestre família Garcia. Vi a expressão determinada da outra pessoa. Ter dinheiro é tão bom. 50 milhões. As minhas pupilas tremeram, e o sorriso que tentei reprimir parecia um emoji de gatinho com a boca torta. Por que é que não disse antes? Pelo dinheiro, não é impossível. Aproximei-me gradualmente de Isabel, tentando que ela se apaixonasse por mim. Com um pouco de persuasão, Isabel rompeu o noivado de imediato. 2. 50 milhões chegaram. E a Isabel tinha gasto comigo muito mais de 50 milhões nos últimos 2 anos. Percebi que tinha mesmo uma queda pela Isabel. Decidi confessar tudo à Isabel. Até que descobri um outro lado da Isabel. Nesse dia, invadi acidentalmente a cave da aldeia. Isabel amarrou o jovem mestre da família Garcia a uma cadeira e partiu-lhe os dedos um a um. Uma série de gritos chegou aos meus ouvidos. Escondi-me atrás da porta, a tremer de medo, com medo que a Isabel me visse. Já que escorreguei, esqueça. O jovem mestre da família Garcia desatou a chorar. Adorei, não quis mesmo dizer isso. Vou ajoelhar-me e pedir desculpa ao Carlos. Por favor, para de me torturar e deixa-me ir, está bem. As mãos de Isabel não paravam de se mexer. Sabes, eu odeio mentirosos. O meu corpo ficou mole, o meu coração apertou. A Isabel disse que odeio mentirosos mais do que tudo. Lembrei-me das mentiras que contei à Isabel. Se ela soubesse que eu lhe menti, o meu destino não seria melhor do que o da jovem mestra família Garcia. Quanto mais pensava nisso, mais frio sentia na espinha. Eu só tinha um pensamento. Corra. Era quase noite quando Isabel regressou à aldeia. Ela tinha trocado de roupa, mas eu ainda sentia o leve cheiro a sangue nela. Deve ter sido de quando ela chicoteou a jovem mestra família Garcia. Isabel beijou-me a testa e sentou-se à minha frente à mesa. Desculpa, Carlos, atrapalhei-me com o trabalho. Ao ver-me olhar para ela entre dentadas na comida, a Isabela percebeu-se dos meus pensamentos. Um sorriso surgiu no canto da sua boca e os seus dedos tocaram na borda da mesa. Diz-me, o que queres? Deixei de ser recatada e falei de forma provocadora. O meu aniversário é daqui a uns dias. Adorei, quero passá-lo no mar. Isabela, como sempre, obedecendo-me, eu atendo os pedidos do Carlos. Adorei, quero mais 50 milhões. Os olhos da Isabel piscaram ligeiramente ao ouvir-me. Qual é o problema? Não tem dinheiro suficiente no cartão suplementar. Acenei rapidamente com a mão, claro.
É sobretudo porque tenho transtorno obsessivo-compulsivo. É muito desconfortável ter 50 milhões na minha conta bancária. Quero arredondar. O cartão suplementar que a Isabel me abriu tem um limite que ultrapassa largamente os 50 milhões. Mas transferir tanto dinheiro de uma só vez utilizando o cartão suplementar, certamente despertaria a desconfiança de Isabel. Suavizei a voz, eu só quero. Os lábios de Isabel curvaram-se, com um olhar mais suave e terno. Ok, ligo-te mais logo. Mas, Carlos, estou tão cansada do trabalho hoje. Ainda tenho de planear a tua festa de aniversário amanhã, por isso uma pequena recompensa seria agradável. A Isabela raramente age de forma coquete comigo. Mas quando o faz, as suas orelhas ficam rosadas. Aproximei-me da Isabel e ela puxou-me para os seus braços. Os beijos de Isabel eram suaves, os beijos gentis transformando-se gradualmente num beijo demorado entre os seus lábios e dentes, com uma paixão algo incontrolável que lentamente me corroeu a sanidade mental. Carreguei a Isabel para o quarto. 3 horas depois, Isabel continuava sem dar sinais de que iria parar. Belisco a pele macia à volta da sua cintura com raiva e enterrei o meu rosto corado na manta. Isabela é uma mentirosa. Eu não confio nela. 3. Isabel decorara o iate com um esplendor excepcional. Para demonstrar o seu apreço por mim, convidaram quase todas as figuras proeminentes da cidade a. Enquanto a Isabel estava fora, fui até ao local onde eu e o meu pai tínhamos combinado fingir que cairíamos ao mar. Respirei fundo, fechei os olhos e dei um pulo. Uma torrente de água do mar entrou-me pela boca e pelo nariz. Não havia nenhum barco preparado com antecedência. Como esperado, devo ter saltado no sítio errado. A água quase me submergiu e a minha consciência desapareceu gradualmente. Quando acordei, a primeira coisa que vi foi o teto. O meu pai, parado ao lado, viu-me acordado, e os seus olhos sonolentos brilharam. Finalmente, acordou. Como se percebesse que estava muito entusiasmado, voltou imediatamente ao normal. Tolo. Nem sequer saltaste no lugar certo. Eu. Mais tarde, o meu pai disse-me que a Isabel não acreditava que eu estivesse morto. Comprou dezenas de barcos de salvamento e colocou pessoas a trabalhar dia e noite para recuperar a área. Durante esses dias, Isabel praticamente virou a cidade a de pernas para o ar. Ela chegou a ameaçar dar-me tudo o que pudesse oferecer a quem me encontrasse. O meu pai perguntou, um tanto confuso, por que é que estás a abandonar a Isabel de repente? Ela é linda, rica e está em grande forma. Ouvindo o meu pai elogiar a sua aparência, o meu rosto corou. Isso não interessa. Silenciosamente, tirei 2 cartões bancários, 100 milhões. Quanto? O rosto do meu pai estava tomado pelo choque. O suficiente para gastarmos a vida inteira. O meu pai olhou para os cartões bancários em cima da mesa, com um sorriso mais duro do que irônico. Tocou nos cartões e colocou-os no bolso. Na verdade, o amor não é assim tão importante. 4. Para evitar a Isabel, o meu pai e eu fugimos para a cidade S, a milhares de quilómetros de distância. Para garantir, o pai e eu estabelecemos 3 regras. Não vamos tocar no dinheiro que a Isabel nos deu ainda, mas vamos gastar primeiro os 50 milhões da família Hernandes. Estes 50 milhões são suficientes para que o pai e eu vivamos uma vida despreocupada para o resto das nossas vidas. Nos últimos 3 anos, tornei-me completamente um rapaz rico de primeira geração, bonito e rico, rodeado por um fluxo constante de mulheres bonitas. Esta noite, fui ao bar como habitualmente e reservei uma sala privada. Chamei as minhas 8 empregadas de mesa favoritas para discutir os nossos sonhos. Tinha acabado de beber 2 copos e a cabeça já estava a andar à roda, o rosto levemente corado por causa da embriaguez. Irmão Atim, bebe menos. A minha linda irmã arrancou-me o copo e enfiou-me uma uva na boca. Peguei no meu copo de volta, com a cara vermelha, e gabei-me, não estou bêbado. Ainda consigo beber. Depois de mais alguns copos, a minha visão ficou ainda mais turva. Um som nítido de garrafas de cerveja a bater vinha do quarto ao lado. Eram umas atrás das outras, com intervalos incrivelmente regulares de alguns segundos. O que está a acontecer? É tão irritante. Sob o efeito do álcool, dei um pontapé na porta ao lado. Estava escuro como breu lá dentro, com apenas uma réstia de luz do corredor a entrar. Por que é que está a bater garrafas? É irritante. A única resposta foi um silêncio mortal. Conseguia sentir vagamente que havia mais do que uma pessoa no quarto privativo. E estava frio. O meu álcool tinha-me deixado um pouco sóbrio, e eu engoli. Bati novamente a porta. Voltei para o meu quarto privado. Sentei-me no sofá macio do meio. As meninas à minha volta, apercebendo-se do meu humor, correram para me confortar. Antes mesmo de me poder sentar, a porta do meu quarto privado foi violentamente pontapeada. Uma mulher estava no exterior, vestida com um casaco preto, os seus olhos sinistros, fitavam-me como uma presa. O rosto, há muito tempo um borrão na minha memória, tornou-se subitamente claro diante dos meus olhos. Fiquei completamente sóbrio e desabei no chão. Isabel entrou, seguida por uma multidão de pessoas.
Ela caminhou até mim, com os olhos semicerrados, um sorriso subtil a brincar nos cantos da boca. Ela estendeu a mão e puxou-me de cima das 8 empregadas, puxando-me para os seus braços. Isabel olhou para as beldades que me rodeavam e, de seguida, inclinou-se para me sussurrar ao ouvido, dizendo sinistramente: mentirosa, não te vejo há 3 anos e pareces estar a viver confortavelmente. Tremia nos braços de Isabel, inúmeras soluções a correrem pela minha mente. Acredito que não há nada que um momento de amnésia não possa resolver. De repente, afastei Isabel, instantaneamente possuída por um espírito dramático, agarrando-me a cabeça. Oh, dói-me a cabeça. Todos à minha volta ficaram atordoados com a minha explosão repentina. O meu rosto estava agoniado, como se estivesse perdido numa memória. A Isabel ficou parada, observando a minha apresentação em silêncio. Passado meio minuto, levantei o meu rosto pálido. Olhei para a Isabel e perguntei hesitante: irmã? Temergi chamando-a de Isabel. Uma vez disse à Isabel que tinha uma irmã, tentando soar patética. Infelizmente, foi raptada por traficantes de pessoas, deixando-me com o meu pai. Ao ver Isabel impassível, os meus olhos encheram-se de lágrimas instantaneamente. Fiquei diante dela e gritei: pensei que nunca mais te veria. Os traficantes magoaram-te. Assumi a minha postura suave e senil de sempre, preocupada com a Isabel. Os lábios de Isabel curvaram-se num sorriso irónico, a sua expressão ficando cada vez mais fria. Amnésia. Senti o meu coração tremer sob o seu olhar, mas fingi compostura. Mas não esperava que a Isabel me seguisse. Parece que o Carlos finalmente se lembrou de mim. A Isabel sentou-se no sofá de pele ao meu lado, tirou os óculos de aros dourados e falou com voz rouca. Venha cá. Senta-te no meu colo. 5. Eu. A Isabel era mesmo a mulher que eu escolhi, tão pervertida. Os olhos de Isabel tinham um toque de diversão. Eu estava tão entretida. Quem tinha medo de quem? Não era como se já me tivesse sentado em cima de alguém antes. Caminhei calmamente até Isabel e sentei-me diretamente no seu colo. As luzes da sala privada piscaram e o ar encheu-se de uma pitada de ambiguidade persistente. O cheiro agradável da Isabel distraiu-me momentaneamente. Lembrei-me da primeira vez que eu e a Isabel nos conhecemos, a vez em que ela esbarrou comigo. Enquanto ela me ajudava a entrar no carro, pude sentir levemente o seu aroma a sândalo, que era particularmente reconfortante. Isabel envolveu os braços à volta da minha cintura, as pontas dos dedos roçando a minha pele exposta, o toque quente arrepiando-me. Irmã, isso não é bom. Aproveitei a oportunidade para afastar a mão inquieta de Isabel. Ao ouvir a palavra irmã, Isabel desatou a rir. Uma mão agarrou-me a nuca e mordeu-me o lobo da orelha. Carlos, ainda está tão sensível ao fim de 3 anos. Além disso, não me chame irmã. Fingi compostura e continuei a mentir, não sei do que está a falar. As sobrancelhas de Isabel estavam frias. Ela pressionou a minha mão contra a mesa, brincando com a faca afiada que tinha na mão. A ponta da faca mal roçou os nós dos meus dedos. A minha respiração ficou ofegante e as minhas mãos tremeram violentamente. Mentiroso, queres cortar a mão esquerda ou a direita? O rosto de Isabel demonstrava pouca emoção. Ela raramente agia assim, e isso deixava-me inexplicavelmente nervoso. Isabel olhou para cima, ainda me chama irmã. Abanei a cabeça como um chocalho, brincando à flexibilidade. Não, não. Então, como te devo chamar? Sussurrei timidamente, adorei. Sim, nada mal. Os lábios de Isabel estavam perto do meu ouvido, as suas palavras suaves e gentis, faziam-me cócegas no coração. De repente, ela beijou-me os olhos, depois a testa, a ponta do nariz, os cantos dos lábios. Os beijos densos e delicados deixaram a minha mente confusa. As 8 empregadas ao meu lado curaram e baixaram a cabeça. À porta, alguns dos homens de Isabel olhavam para o teto, outros para os sapatos e alguns até ajustavam as suas roupas meticulosamente confeccionadas. Como seria de esperar, quando as pessoas ficam envergonhadas, fingem estar ocupadas. 6. A Isabel levou-me até ao seu Rolls-Royce e, lenta e metodicamente, afivelou-me o cinto de segurança do passageiro. Ela disse que queria ir para onde eu estava a viver agora. Para ver o quão confortável eu estava, para ver se teria de passar por tanto trabalho para a deixar. Não me atrevi a olhar para ela e sussurrei em protesto: podemos não ir. A Isabel encarou-me, com a minha cara de cão a adorar-me, e percebeu imediatamente que algo estava a acontecer. Ela mandou os seus homens interrogarem-me sobre as 8 empregadas de mesa que eu tinha pedido. E eles descobriram mesmo. Aquela empregada já me tinha levado para casa. Saí do carro, furiosa, e mostrei-lhe o dedo do meio. O seu rosto corou e ela baixou a cabeça, envergonhada e embaraçada. Desculpa, irmão. Ela deu-me demais. Assim que terminou, a Isabel agarrou-me e arrastou-me de volta para o carro. Os olhos de Isabel estavam sombrios e a voz carregada de raiva contida. Muito bem, então simplesmente conta às outras mulheres onde vive. Não me atrevi a responder à Isabel, enterrando a cabeça na gola como se fosse uma codorniz. Isabel estava furiosa agora.
Não conseguia imaginar o quão furiosa ela ficaria se viesse à minha casa e visse alguém que não devia. Deixei o telemóvel no bar e só pude rezar para que a Sofia não estivesse em casa. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Assim que cheguei ao meu apartamento, tentei mentir à Isabel dizendo que tinha perdido as chaves. A porta abriu-se de repente por dentro. A Sofia, segurando uma tigela de costelas de porco assadas, lançou um olhar gentil para o meu rosto, com um esboço de sorriso nos lábios. Carlos, chegaste a casa tão cedo hoje. Não conheceste nenhuma rapariga de quem gostasses. Mas quando viu a Isabel atrás de mim, o sorriso da Sofia gelou. Isabela olhou para o pijama de Sofia e o arrepio no seu corpo tornou-se ainda mais forte. Afinal, que rapariga usaria um pijama do Ultraman? A Isabela soube que era o meu sem pensar duas vezes. A voz sinistra de Isabel veio de trás de mim. Carlos, é esta a surpresa que me preparaste. O meu coração batia forte e o suor encharcava-me a roupa das costas. Por momentos, o ambiente entre Isabel e Sofia tornou-se tenso. Isabela chamou todos os seus antigos subordinados. Sofia não era páreo para os homens de Isabel, que a espancaram e esbofetearam 80 vezes. Mantendo-a no chão, esforçou-se por estender a mão e limpou desleixadamente o sangue do canto da boca. A habitual gentileza fingida desapareceu dos seus olhos, substituída por uma ferocidade. Eu não aceito. Se for suficientemente corajosa, desafie-me para um duelo. O rosto de Isabel escureceu ligeiramente, Então, ela piscou casualmente para os seus homens. Os homens de Isabel esbofetearam Sofia mais 80 vezes. Ela cedeu. Sofia implorou por ajuda, com o rosto em agonia. Irmão, acabaste de vê-la intimidar-me. Dói muito. Se ela me bater hoje, vai bater-te amanhã. A Isabel trabalha incansavelmente na empresa todos os dias, dando prioridade ao trabalho em vez de si, e a sua personalidade é imprevisível. Ao contrário de mim, que só me preocupo contigo e preparo as tuas refeições preferidas em casa todos os dias. Lancei um olhar furtivo a Isabel. Ela parecia querer cortar a Sofia em pedaços. Não me atrevi a falar com a Sofia, para não sair pela culatra. Só consegui dar superficial. Ao ouvir a Isabel e eu respondermos a mesma coisa, a Sofia ficou atordoada. Não, vocês estavam os dois de conluio. A expressão da Isabel alterou-se, deixando-me imprevisível. Ela arrastou a minha mão escada abaixo. Antes de sair, lembrou os seus homens de darem mais 80 estaladas a Sofia. O frio do ar-condicionado do carro fez-me tremer o coração. Isabel sentou-se no lugar do condutor. Embora os seus olhos me fitassem calmamente, ainda sentia uma sensação de pressão. O meu coração acelerou e virei-me para a janela, só para evitar o olhar de Isabel. A voz de Isabel era baixa, um pouco cansada. Nada a explicar. Sofia? Perguntei, com conhecimento de causa. É. A minha voz ficou um pouco ofendida. Foi aquela miúda má que me ameaçou. Os olhos de Isabel piscaram. Ameaçada. Abanei a cabeça, olhando-a nos olhos com sinceridade. O pai de Sofia, agora pai de família Hernandes. Veio ter comigo e pediu-me para ficar com a Isabel. Disse que me dava 50 milhões se eu conseguisse que a Isabel rompesse o noivado. Para garantir o sucesso da minha missão, visitava a família Hernandes secretamente, periodicamente, e relatava o meu progresso ao velho. Sofia é a filha mais nova de Dona Hernandes, uma filha nascida na sua velhice, por isso, naturalmente, ele adora-a e mima-a imenso. Mas não sei porque é que a Sofia não gosta sempre de mim. Cada vez que venho, ela trata-me por mãe dinheiro num tom sarcástico. Fico sem palavras. Às vezes, quando ela me chama assim demais, eu só a encaro. Era 2 anos mais nova do que eu e, aos meus olhos, era apenas uma pirralhinha. Não me dei ao trabalho de discutir com ela. Depois de completar a missão e receber o pagamento, fugi para a cidade S com o meu pai. Inesperadamente, no 3º ano, a Sofia encontrou-me de repente. Ela disse-me que me tinha prejudicado e disse um monte de coisas estranhas. Ela já tinha crescido e a sua aparência era impecável. Mas não estava à espera que a Sofia se mudasse para a casa ao lado, para ser minha vizinha. Claro que não concordaria, sou apenas uma gananciosa. O rosto de Sofia ficou subitamente sério e envergonhado. Desculpe, caramba. Não te devia ter chamado assim antes. A Sofia ameaçou contar à Isabel o meu paradeiro se eu não concordasse. Que bom, ela apanhou-me. Para irritar a Sofia, ia ao bar todas as noites para namoriscar com outras mulheres bonitas. A Sofia sabia de tudo, mas eu não esperava que fosse tão tolerante. Como ela própria disse, outras mulheres estão só de passagem, só que ela está em casa. Ela até me roubou as chaves. Só para me fazer sopa para a ressaca e todo o tipo de guloseimas deliciosas depois de eu voltar do bar. Ela coçava sempre o dedo de propósito, depois pegava no chá e dizia, acabei de o cortar sem querer, irmão, por favor, não te sintas mal por mim. Contei a história à Isabel de forma vívida. Ela até distorceu alguns factos a meu favor. Mas, por alguma razão, o rosto de Isabel tornou-se cada vez mais sombrio.
Quanto mais falava, mais apreensivo ficava. Então, prefere ser ameaçado a ser encontrado por mim. Eu. Caramba, ela até tinha encontrado um ponto tão complicado. Eu sabia que não podia acenar com a cabeça, por isso só me podia fazer de parvo à frente dela. Isabel inclinou-se de repente para perto, estendendo a mão. Fechei os olhos com medo. Mas, para minha surpresa, a Isabel aconchegou-me subitamente com força no seu peito. O seu blusão envolveu-me com força, bloqueando o ar do condicionamento do carro. As orelhas da Isabel estavam vermelhas e os seus olhos demonstravam uma fragilidade e morbidez que eu nunca tinha visto antes. O meu coração apertou inexplicavelmente. Desculpa por te ter assustado hoje, desculpou-se ela de repente. Isabel abraçou-me com mais força, sussurrando para si mesma. Não sabes o quanto estou aterrorizada por te perder outra vez. Não tenho outra vida para trocar por ti. Congelei e perguntei à Isabel, algo confusa, o que quer dizer com trocar a minha vida por mim? Apercebendo-se da sua perda de compostura, a voz de Isabel tornou-se mais fria. Nada, só estava a dizer. Eu sabia que a Isabel me estava a esconder algo. Mas ela não disse, por isso não consegui arrancar qualquer informação. A Isabel levou-me de volta para a cidade A. A boa notícia, a Isabel não me tinha feito nada durante os meus 3 anos de fuga. A má notícia, ela amarrou-me à cama do quarto com veludo vermelho. Na verdade, compreendo porque é que ela me amarrou. A Isabel estava tão preocupada em perder-me que tinha medo que eu fugisse outra vez. Mas por que raio ela me amarrou como um protão? Parecia tão horrível. Como seria de esperar, acreditar no amor traz uma vida inteira de azar. 8. Mas a Isabel não sabia que eu tinha escondido uma tesoura. Com grande esforço, libertei-me e preparei-me para sair de fininho. Para minha surpresa, assim que saí, encontrei o fã tóxico da Isabel. Javier cresceu com Isabel e era o seu subordinado em quem ela mais confiava. Eu e ele sempre tivemos problemas. Ele disse, Miss, acho que há algo de errado com o Carlos. Não se deixe enganar por ele. Isabela assentiu calmamente. Então, ela contou-me secretamente que o Javier tinha falado mal de mim, atenciosamente, enviou-o para a África para estudar a mineração de carvão durante um ano. Pensei que o Javier zombaria de mim quando nos encontrássemos novamente. Mas ele não fez isso. Disse-me que, depois de eu ter caído ao mar, a Isabel tinha dezenas de navios de salvamento à minha procura, mas essas dezenas de navios estavam a trabalhar há meses sem sucesso. A Isabel continuava a recusar-se a acreditar que eu estava morta. Procurou-me como uma louca dia e noite, revirando a cidade A e os arredores. Ela esgotou todas as suas ligações, apenas pela mais pequena hipótese de eu sobreviver. Mas sem notícias, Isabel ficou gradualmente deprimida e embriagada. A Isabel nunca tinha fumado, mas viciou-se logo depois de eu ter desaparecido. Um ano depois, exatamente um ano depois de eu ter caído ao mar, a Isabel parecia ter recuperado a razão. Ela impediu os navios de salvamento de procurarem o meu corpo. Nesse dia, ela usou o vestido branco que lhe ofereci no seu aniversário. Todos pensaram que Isabel tinha seguido em frente, até Javier. Mas o que ela não esperava era que, naquela noite, Isabel tivesse mesmo saltado para o mar. Ela estava a segurar uma pilha das minhas fotos. Felizmente, Javier percebeu que algo estava errado com o seu comportamento naquela noite e seguiu secretamente o seu carro. Tirou desesperadamente Isabel da água. Por esta altura, Isabel já estava inconsciente, sem qualquer sinal de luta. Foi como se ela tivesse morrido em paz. Ao ouvir isto, o meu coração apertou e a minha respiração acelerou. Pensei que a Isabel estava apenas temporariamente apegada a mim e que eventualmente se cansaria de mim. Além disso, ela disse que odiava mentirosos, por isso temia que, se soubesse a verdade, me odiaria por lhe mentir. Mas não esperava que ela se atirasse ao mar por mim. Então, o que aconteceu a seguir? Perguntei a Javier, ansiosamente, querendo saber como Isabel tinha sobrevivido aos últimos 3 anos. Mais tarde, a jovem recebeu uma notícia que poderia estar relacionada consigo. Ela viajou milhares de quilómetros para o estrangeiro na sua busca, pensando que finalmente a tinha encontrado, apenas para descobrir que era um homem incrivelmente parecido consigo. Tão parecido que eu não conseguia distinguir entre ele e ti, mas ela percebeu instantaneamente. Deu-lhe esperança, mesmo que os resultados não fossem satisfatórios. Nos 2 anos seguintes, ela nunca desistiu de o procurar. Mesmo que tudo o que ela tenha recebido em troca tenha sido uma decepção interminável. Baixei a cabeça, sem querer encarar Javier. Nunca imaginei que a minha partida levasse a Isabel a isto. Porque eu sabia que, por mais bondosa que a Isabel fingisse ser à minha frente, isso não iria alterar o facto de ela ser a jovem temida por todos na cidade A. Nunca me considerei tão importante para a Isabel. Quando Isabel regressou, o céu lá fora estava ligeiramente nublado pelo pôr do sol. Ela entrou no quarto e viu que eu já tinha desatado a minha fita, mas não estava zangada. Toda a aldeia estava cheia de subordinados designados pela Isabel, por isso ela não teve medo da minha fuga. Desculpa o atraso. Aqueles velhos do conselho são tão difíceis. De repente, abracei a Isabel, soluçando baixinho. Isabel percebeu que algo estava errado e perguntou preocupada, alguém te incomodou?
Abanei a cabeça, coloquei os braços à volta do pescoço de Isabel e beijei-lhe os lábios. Talvez por ter acabado de regressar, os lábios de Isabel estavam um pouco frios. A Isabel gelou, depois tomou a iniciativa e agarrou a parte de trás da minha cabeça. A noite foi tão longa. O vento soprava do lado de fora da aldeia, e os longos juncos e a água do lago balançavam durante toda a noite. Nessa noite, recordava-me vagamente do passado entre a Isabel e eu. Isabel abraçava-me nos seus braços durante inúmeras noites, ouvindo-me tagarelar sobre tudo o que lhe tinha acontecido naquele dia. A maioria destas histórias era bastante aborrecida, até o meu pai as achava irritantes. Mas a Isabel olhava-me sempre atentamente e ouvia-me até ao fim. Isabel levava-me a vários banquetes e apresentava-me aos outros com graça e elegância, como se eu fosse o seu único tesouro. Ela viajava pessoalmente para o estrangeiro em busca de um relógio que eu gostasse. E então, um dia, como Doraemon, ela tirava de repente aquele relógio do bolso. Era como se, para mim, ela se tivesse tornado menos do que a filha mais velha da família Fu, tal como as pessoas a descreviam. Mas naquela altura, sempre fui favorecida e já me tinha habituado a isso há muito tempo. Simplesmente sentia que Isabel era gentil comigo, apenas isso. 9. No dia seguinte, a Isabel soltou-me com relutância. Queria ficar na cama mais um pouco depois de uma noite a revirar-me na cama. Vendo que não me conseguia acordar, Isabel, relutante, mas carinhosamente, beijou-me a testa. Quando me levantei e desci, senti-me atraído pelo aroma da comida da cozinha. A tia que cozinhava sempre na aldeia disse-me que Isabel fazia a comida sozinha e pedia-lhe para aquecer para mim depois de eu acordar, para que eu não comesse fria. Alguns dias depois, a Isabel e eu dissemos-lhe que precisávamos de voltar à cidade S para resolver algumas tarefas domésticas. A Isabel, preocupada, veio comigo. Enquanto a Isabel estava ocupada no trabalho, dirigi-me secretamente para ir buscar o telemóvel ao bar. Mas, por algum motivo, depois de sair de casa, senti uma sensação constante de olhares fixos em mim, um arrepio na espinha. Virei a cabeça, mas não havia nada. No viaduto, tentei travar, mas não resultou. Oh, não. Parecia que os travões tinham falhado. O carro avançou incontrolavelmente. Fiquei em branco. Tentei encontrar o momento perfeito para saltar, mas acidentalmente esbarrei num par de olhos. O filho mais velho da família Garcia conduzia quase paralelamente ao meu. Encarou-me com uma expressão distorcida, um sorriso sinistro a brincar nos cantos da boca. Vadia, vai para o inferno. Com isto, bateu com a frente do carro dele diretamente no meu. Após um impacto violento, o meu carro derrapou incontrolavelmente para fora do viaduto. Debaixo do viaduto, havia um mar sem fundo. Uma torrente de água entrou-me pelo nariz. Tentei abandonar o carro e escapar, mas não consegui abrir a porta. Lutei desesperadamente por ajuda, mas tudo o que eu vi foi o borbulhar da água à minha volta. Temia que aquele fosse o fim do dia. Era realmente uma faca de 2 gumes. A minha consciência foi desaparecendo gradualmente e tudo ficou escuro. 10. Quando voltei a acordar, senti uma dor aguda na cabeça. Esforcei-me por abrir os olhos, apenas para ver as vigas de madeira da casa. Respirei fundo, obriguei-me a levantar e observei os arredores. Descobri que estava numa cabana de madeira em ruínas. Para além da minha cama, que estava relativamente limpa, o resto do local estava coberto de teias de aranha. A mulher lá fora parecia ter ouvido a agitação e entrou a correr. Carlos, estás acordado? Chamei, incerto, Sofia. Os olhos de Sofia iluminaram-se de repente. Ainda se lembra de mim? Pensei que tinha perdido a memória. Na verdade, tudo o que me lembro é que ela veio ver-me de repente e pediu para ficar na casa ao lado. Não me lembro de mais nada. Os meus olhos ficaram confusos de repente. Porque é que só me lembrava da Sofia? Mas o nome persistia na minha mente, Isabel. Parecia estranho, mas familiar. Perguntei à Sofia, quem é Isabel? A Sofia gelou, a sua expressão mudando para algo subtil, como se percebesse que eu tinha realmente perdido a memória. A Sofia disse-me, indiferente, só uma vilã que só sabe bater nas pessoas. Bater nas pessoas? Vilã? Perguntei, curioso, ela já lhe bateu. O rosto da Sofia ficou vermelho com as minhas palavras. Menina, sou uma mulher rica e poderosa. Se ela se atrever a bater-me, eu levo-a à falência. Olhei em redor da cabana em ruínas, mas era difícil conciliar isso com a riqueza de que Sofia falava. Senti que ela estava apenas a ser pretensiosa. Mas, como ela me tinha salvo, tive vergonha de lhe bater na cara. A Sofia disse-me para me deitar na cama enquanto ela ia pescar e preparar o jantar. Disse-me também que tinha contactado os seus homens e que eu teria de ficar com ela naquela ilha deserta durante os próximos dias. Sofia ficou fora durante muito tempo, e a noite escura como breu envolveu gradualmente toda a ilha. Exceto por uma luz tenue na cabana, tudo o resto estava na completa escuridão. Não sei quanto tempo se passou até que Sofia finalmente regressasse. Olhei para os caranguejos no balde, pouco maiores que a minha unha, e eu e a Sofia olhámos um para o outro. É desse jantar que estava a falar.
Sofia desviou o olhar, sem jeito. Não esperava que aquele peixe fosse tão difícil de apanhar. Não consegui apanhar nenhum. Só encontramos alguns caranguejos. 6. Nos restantes dias, a Sofia e eu vivemos na ilha, vivendo juntos. Tirando a fome, estava tudo bem. A paisagem da ilha era lindíssima, a água azul clara incrivelmente cristalina. Mas a Sofia e eu não estávamos com vontade de a admirar. Os homens que Sofia mencionara nunca chegaram. Estávamos quase sem água potável. Se não conseguíssemos encontrar mais água potável e não chovesse, eu e a Sofia morreríamos de sede em vez de fome. Felizmente, a Sofia encontrou uma árvore do outro lado da ilha com um fruto desconhecido. A árvore era bastante alta, e a Sofia subiu corajosamente para colher o fruto. Ela quase caiu várias vezes durante a escalada. Olhei para a Sofia de baixo, a tremer de medo. A boa notícia, a mão de Sofia estava a um passo da fruta. A má notícia, a sua subida repentina fez a árvore desabar, e o fruto da árvore mais alta caiu, esmagando-me a cabeça. Não tive tempo para me esquivar. Sempre soube que a Sofia, aquela desgraçada, me iria matar mais cedo ou mais tarde. Simplesmente não esperava que fosse assim. Quando voltei a abrir os olhos, a Sofia estava sentada ao lado da minha cama. Está acordada. Ela apertou-me a mão animadamente. O que ela não sabia era que eu me tinha lembrado de tudo. De tudo, inclusive da Isabel. Perguntei sinistramente, Sofia, quem é Isabel? As mãos de Sofia tremeram e mentiu, como sempre, só uma vilã que só sabe bater nas pessoas. Aquela cujos homens te bateram 3 vezes seguidas. Sofia levantou-se abruptamente. Como é que sabe? Forcei um sorriso. O que acha? Ela percebeu que eu tinha recuperado a memória e encarou-me, perplexa, com o rosto corado. Lembra-se de tudo. Uma noite, enquanto eu e a Sofia dormíamos profundamente, a porta abriu-se de repente. A Sofia acordou de repente e sacudiu-me vigorosamente. Levantem-se. Eu disse-lhes que os meus homens viriam resgatar-nos. Para minha surpresa, foi a Isabel quem apareceu. Os olhos de Isabel estavam vermelhos enquanto me abraçava com força, a minha cabeça ainda envolta em camadas de gás, ignorando completamente Sofia. A sua voz embargou e tremeu. Carlos, assustaste-me outra vez. A Sofia, parada ao meu lado, parecia ter comido merda. A Isabela carregou-me para o helicóptero. A Sofia ficou debaixo do avião e perguntou à Isabel, não vais ficar parada a ver-me morrer, pois não? Isabela nem sequer olhou para ela, examinando os meus ferimentos com as mãos. O que mais? És tão cruel. Finalmente, Sofia cedeu, e Isabel, relutantemente, deixou-a entrar no helicóptero. No banco de trás do avião, a Sofia olhou para a Isabel e para mim a abraçar-nos, os dentes de trás quase a ranger contra ela. 12. Isabel contou-me que o filho mais velho de família Garcia tinha sido preso e condenado por homicídio negligente e que em breve enfrentaria a justiça. Nessa primeira noite de regresso à cidade a Isabel abraçou-me para dormir e recusou-se a largar-me, como se temesse que eu desaparecesse de repente. Nessa noite, tive um sonho muito estranho. Sonhei com a Isabel na sua formatura do liceu, com um rapaz parado ao lado dela. O seu sorriso era tão encantador, mesmo através da névoa, que o fazia parecer particularmente bonito. Aproximei-me deles e vi o rosto do miúdo claramente. Não conseguia acreditar no que via. O rapaz ao lado da Isabel parecia-se 90% comigo, mas era completamente diferente. O seu sorriso tinha covinhas doces, e era gentil e brincalhão, um cavalheiro gentil. Puxou o uniforme escolar de Isabel, e um rubor tímido subiu-lhe até às pontas das orelhas. Isabel baixou a cabeça e lançou-lhe um olhar gentil, depois deu um passo na sua direção. Fora de vista, entrelaçou silenciosamente a sua mão com a do rapaz. Então, de repente, entrei no meu próximo sonho. A Isabel deste sonho era completamente diferente da anterior. Despojada da sua inocência juvenil, agora vestida com um elegante vestido preto, sentada em frente a um cavalete. Aproximei-me e vi que a Isabel estava a pintar um menino que se parecia 90% comigo. Depois de ter terminado os desenhos, Isabel fechou-os no cofre do seu escritório. Os esboços no cofre tinham-se acumulado numa pilha grossa, pelo menos algumas centenas. A Isabel nunca me deixou tocar naquele cofre, alegando que era um segredo comercial. Mas no meu sonho, o cofre continha apenas aquela montanha de desenhos. No meu sonho, a Isabel levantou-se de repente, virou-se e olhou diretamente para mim. Os seus olhos estavam frios, como se tivesse reparado na minha presença. Acordei sobressaltada, sentando-me na cama. O que se passa, Carlos? A Isabel acordou assustada com o meu movimento repentino. Nada, apenas um pesadelo, ofeguei. Vou à cozinha buscar água. Isabel levantou-se imediatamente e disse, vou buscar um pouco para ti. Não, eu própria consigo. Preciso de ir à casa de banho. Vendo que eu estava determinada a ir sozinha, a Isabel não tentou impedir-me. Ela até me deu uma peça de roupa para evitar que eu me constipasse. Entrei sorrateiramente no gabinete de Isabel.
De acordo com o sonho, Isabel parecia ter escondido a chave do cofre debaixo do tapete. Peguei na chave debaixo do tapete, respirei fundo, inseri-a no buraco e rodei. O cofre abriu-se com um clique. Estava cheio de retratos daquele menino. Folhei-os rapidamente, com a respiração acelerada. Havia um bilhete atrás de cada retrato. Emílio, não consigo dormir à noite. Sinto tanto a sua falta. Emílio, anseio por voltar a ver os seus olhos brilhantes. Parecem conter o universo dentro deles. Dizes sempre que os meus olhos são mais bonitos, tola, mas é porque te contêm. Este mundo parece tão absurdo e morto, tão escuro que não consigo ver um único raio de luz. Tenho muitas saudades do Emílio. Emílio, se nos pudéssemos reencontrar, não sei que tipo de mim gostarias. Mas não interessa. Finge ser o que tu quiseres, desde que gostes. Emílio, receio que tudo isto seja uma grande farsa. Ainda está vivo. Está neste mundo. Esperar dia após dia é realmente desesperante. Depois de ler as palavras no verso de inúmeras fotos, finalmente percebi que o menino se chamava Emílio. Um nome lindo. Cada foto tinha uma data. A foto de cima tinha a data exata do dia em que a Isabel me atropelou. A Isabel não pintou desde então. Eu lembrava-me vagamente daquele dia. Depois de ter sido atropelado, a Isabel saiu do carro. Ela olhou para o meu rosto, com os olhos vermelhos. Então, a Isabel encarou-me durante muito tempo. Estaria ela a olhar para mim ou para o Emílio através de mim? Não me atrevi a pensar nisso, o meu coração doía insuportavelmente. Queria desesperadamente confrontar a Isabel com as fotos. Mas eu sabia que, se a mentira fosse exposta, a Isabel e eu estaríamos acabados. 13. Peguei na grossa pilha de fotografias e atirei-as para a cabeça de Isabel. Isabel olhou para os retratos espalhados, momentaneamente perdida nos seus pensamentos. Apertei as mãos com força. Não há nada para explicar. Isabel abraçou-me de repente, com a voz anormalmente calma. Sabe? Então, Carlos, quando é que te vais lembrar de mim? O que quer dizer? Eu congelei. A Isabel empurrou-me para a cama, fez-me sentar e encarou-me atentamente. Carlos, o que vou dizer pode estar um pouco para além da sua compreensão. Mas prometo que tudo o que digo é verdade. A Isabel contou-me que eu a conheci numa vida anterior. Nessa vida, ela era uma jovem da cidade A, e eu era um jovem da cidade D que se tinha transferido para a cidade A para estudar. Assim que cheguei ao liceu, apaixonei-me por Isabel, conhecida como o gênio académico, e persegui-a ferozmente. Mas ela ignorou-me. Todos se riram de mim por ser um bajulador de cães, mas, para surpresa deles, depois do exame de admissão, eu e a Isabel tornámos-nos um casal. A Isabel e eu apaixonámos-nos profundamente, ao ponto de discutirmos o casamento. Infelizmente, tive um acidente de viação. Eu podia ter sobrevivido. Mas o condutor embriagado, apavorado, fugiu, deixando-me sozinho. Quando fui encontrado, já estava a sangrar até secar. Isabel enterrou-me relutantemente, jurando nunca mais casar. Um ano inteiro após a minha morte, Isabel ouviu uma voz. A voz perguntou se ela trocaria a sua vida pela minha oportunidade de viver. Mas na minha vida seguinte, eu já não seria a jovem mestra da cidade D. Ninguém sabia quem eu me iria tornar. Isabel perguntou, como é que encontro o Emílio? Disse a Isabel que, se me encontrasse, o seu coração doeria violentamente. Embora parecesse absurdo, Isabel acreditava. Nesta vida, Isabel era ainda a jovem senhora da cidade A. Ela estava à minha procura. Até que esbarrou em mim inesperadamente. Os olhos de Isabel ficaram vermelhos. Fiquei tão aliviada. O meu Carlos finalmente voltou, e eu já não tinha de depender daquelas pinturas para sobreviver. Fiquei um pouco confusa, mas as palavras de Isabel não soaram a falso. Não, é injusto. Por que é que nasceu numa família rica na cidade A na sua segunda vida, enquanto eu sou uma pobre na cidade A? Isabel. Carlos, é esse o ponto. Claro que não. Senti-me tão injustiçada. Quando o meu pobre pai e eu estávamos no fundo do poço, apanhámos lixo para sobreviver. Agora diga-me que eu era um jovem rico na cidade D na minha vida anterior. Quem aguentaria esta disparidade? 12. Nessa noite, a Isabel e eu conversámos até depois das 3 da manhã. Não me consegui conter mais, por isso abracei a Isabel e fui dormir, dizendo-lhe para falar no dia seguinte. Durante o sono, a cabeça doía-me e inúmeras memórias de vidas passadas inundaram a minha mente. Eu lembrava-me de tudo. A Isabel e eu passámos por tanta coisa, e até a sombra da Sofia esteve lá. Liguei à Sofia. Carlos, és tu? Sim. Pincelei a garganta. Sofia, lembro-me agora. Inclusive é da minha vida passada. O silêncio instalou-se do outro lado da linha. Então você. Eu lembro-me, tu é que és a pervertida. Sofia enfureceu-se. Tu és a pervertida, toda a tua família é pervertida.
Estava secretamente apaixonada, um amor secreto, percebes? Contive uma gargalhada. Ah. Na sua vida passada, Sofia era uma aluna brilhante, mas a sua família era miserável. O Rufia da turma intimidava-a com frequência. Empilhava as suas roupas e livros na mesa dela. Uma vez, a Sofia não estava a prestar atenção e deitou água nas roupas do Rufia. O Rufia agarrou-a pelo colarinho e exigiu uma indenização. Sofia agarrou a manga do uniforme escolar desbotado, com a cara vermelha. Eu estava a passar pela sala dela. Salvei a Sofia, que estava num estado de vergonha. A partir daí, senti sempre como se alguém me estivesse a observar, a seguir-me. Até que um dia, ouvi um grito atrás de mim. A Sofia estava tão ocupada a seguir-me que não olhou para baixo e caiu num poço descoberto. Mais uma vez, senti a injustiça da vida. A Sofia nasceu numa família rica e eu fui a única que ficou sem um tostão. A Sofia disse que só um ano depois de eu ter fugido é que se lembrou da sua vida passada. Ela procurou-me freneticamente. Falando de Isabel, Sofia falou com dificuldade. Carlos, tu e a Isabel serão muito felizes juntos, certo? Já me amou, nem que seja um bocadinho. Fiquei em silêncio. Desculpe, Sofia. Sofia pareceu aliviada, com a voz ligeiramente trêmula. Então o irmão deve estar contente. A Isabel tinha acabado de sair do quarto quando ouviu a nossa conversa. Puxou-me para os seus braços e, com uma ponta de ciúme, mordeu-me o lóbulo da orelha. Carlos, mantiveste-me acordada até às 3 da manhã de ontem. Estou tão cansada agora, quero redimir-me. Eu sabia que a Isabel estava a falar com a Sofia. Sofia, a sério. Isabel, sua puta. Isabel aproveitou a oportunidade para desligar o telefone, deixando Sofia a rosnar do outro lado da linha. Belisco a pele macia em redor da cintura de Isabel com fingida raiva. Mas também concordei tacitamente com o seu comportamento. 13. Mais tarde, a Isabel e eu fomos juntas para a Islândia. Os glaciares estendiam-se, um vento frio uivava. O pôr do sol brilhava num tom rosado no céu, irreal na sua beleza. Carreguei a Isabel às costas enquanto caminhávamos pela praia de areia negra. Ela enterrou a cabeça no meu casaco, ouvindo o som das ondas próximas. Os batimentos cardíacos de Isabel eram audíveis. Depois de regressar a casa, a Isabel e eu não regressámos imediatamente à cidade A. Em vez disso, fomos para a cidade Z, uma cidade costeira no sul. À noite, as luzes acenderam-se. Um ligeiro brilho amarelo tornou a noite menos escura. Depois do jantar, eu e Isabel caminhámos juntas. Ocasionalmente, Isabel olhava para cima, o fluxo de luz tornava-a mais suave. A brisa noturna era um pouco cortante, e Isabel estremeceu ao ver-me. Ela tirou o casaco e deu-me, depois entregou-me um cachecol. Enrolei o rosto no cachecol quente. De repente, senti uma sensação fria e com comichão nas pestanas. Pequenos flocos de neve caíam do céu. Adorei, está a nevar. Queres voltar para o hotel? Abanei a cabeça, quero caminhar um pouco mais. Deambulamos sem rumo. Os lábios de Isabel curvaram-se num leve sorriso, ok. Ela entrelaçou os dedos naturalmente nos meus, o toque quente e familiar trazendo uma profunda sensação de conforto. Naquele momento, Isabel já não parecia a senhora da cidade A, como todos a conheciam. Ela era simplesmente minha adorei. A neve caía com mais intensidade, como se fosse durar para sempre. Em breve, a Isabel e eu tínhamos uma tonelada de flocos de neve na cabeça. A estrada era longa, longa, sem fim à vista. Felizmente, havia postes de iluminação. A nossa última separação na vida foi muito precipitada. Felizmente, Deus deu a mim e à Isabel uma nova oportunidade. Nesta vida, nunca mais largarei a tua mão. E assim, eu e a Isabel caminhamos juntas até envelhecermos. Fim do artigo.